Vamos então começar. Ora, muito boa noite a todos. Também àqueles que nos estão a acompanhar online, nas suas casas. Portanto, vamos dar início aos trabalhos desta sessão extraordinária e, portanto, temos aqui algumas situações de substituições. A primeira é a senhora Mílvia Gonçalves, que solicitou a sua substituição para a sessão e é substituída pelo senhor José Reis. Sim. O José Reis não tomou. Já tomou? Já tomou. A senhora Filomena Sena solicitou a sua substituição para a sessão e é substituída pelo senhor Carlos Glória. E o senhor Carlos Glória solicitou a sua substituição para a sessão e vai ser substituído pela senhora Cristina Marreiros, que também não está, e a senhora Cristina Marreiros solicitou a sua substituição para a reunião pela senhora Amélia Paiva, que vem então tomar posse. Se faz favor. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. E temos agora, portanto, é uma sessão extraordinária, mas temos um período para a intervenção do público e temos uma inscrição para o uso da palavra. E quem se inscreveu, portanto, é o Sr. Fernando Bernardo, que pode vir então aqui abaixo, faz favor, para nos pôr a questão que o traz cá, que tanto quanto consigo perceber, tem a ver com o desassoreamento da barra. Tem 5 minutos e nós vamos ouvi-lo com toda a atenção, como sempre. Boa noite a todos. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, dirijo-me a Vossa Excelência no sentido de obter informação junto do Sr. Presidente da Câmara relativamente ao processo de desassoreamento da entrada da Barra do Porto de Lagos. Desde há muito tempo que se sabe que o canal da Ribeira de Bençafrim desagua na Baía de Lagos, sofre de assoreamento contínuo, pelo que necessita periodicamente de ser desassoreado. A falta de desassoreamento origina, como acontece neste momento, a impossibilidade de muitas embarcações particulares ou de empresas entrarem ou saírem do Porto de Lagos, na maré vazia. Como se sabe, inclui um conjunto diversificado de instalações e equipamentos portuários, porco-pesca, marinas, estaleiro, pontões de embarcações marítimo-turísticas e embarcações desportivas e de lazer, como, por exemplo, o Clube de Vela de Lagos. Podemos dizer que o assoreamento do canal da Ribeira de Bençafrim pode prejudicar muitas centenas e muitas empresas que utilizam este canal nas suas atividades económicas, profissionais, desportivas e de lazer. Assim, deve haver um acompanhamento periódico da evolução do assoreamento do canal e assim que esse assoreamento atingir um determinado nível, as entidades competentes devem agir sem demora para que sejam evitadas situações como as que se verificam atualmente, em que na maré vazia a entrada do canal tem a altura de apenas 1,30 m. A situação atual não permite a muitas embarcações na maré vazia entrarem ou saírem do Porto de Lagos, prejudicando e muito a atividade económica das empresas que necessitam de utilizar o canal e prejudicando a imagem turística de Lagos. Pois não é agradável aos tripulantes de uma embarcação que pretende entrar na Marina de Lagos
ter que esperar várias horas para poder entrar no canal da Ribeira de Mensafrim. Com a época alta a aproximar-se, não queremos assistir ao absurdo de ver filas de embarcações em espera para entrarem e saírem do Porto de Lagos. Apesar de não ser da sua competência efetuar o desassoreamento do canal da Ribeira de Mensafrim, a Câmara Municipal, como primeiro e principal defensor dos interesses de Lagos e dos lacobrigenses, tem a obrigação de estar atenta a esta situação atempadamente e agir atempadamente junto das entidades competentes, com vista a que este problema não se repita periodicamente. A Câmara Municipal deve antecipar os problemas e não apenas agir tardiamente, quando o mal já está feito e as empresas que têm necessidade de um canal desassoreado já estão a ser prejudicadas, assim como a própria imagem turística de Lagos. Gostaria de apelar à excelentíssima senhora Presidente da Assembleia Municipal, na qualidade da mesma, e ainda na sua qualidade de deputada, com a sua influência, ajudar a resolver este problema junto das entidades competentes. Gostaria, por fim, de saber o seguinte: quais foram as opções que a Câmara Municipal quais foram as ações, que a Câmara Municipal tomou e respectivas datas para questionar, pressionar e insistir junto das entidades competentes para resolver este grave problema. Quais são as medidas que a Câmara pretende implantar no futuro para prevenir e evitar este recorrente problema? Qual a data prevista para que o canal da Ribeira de Mensafrim esteja novamente operacional em qualquer hora do dia, independentemente da maré? Muito obrigado. Portanto, cumpriu os 5 minutos. O Sr. Fernando, eu quero dizer que este assunto, este problema, esta situação foi objeto de discussão, de apreciação por parte da Assembleia Municipal na sua última reunião e, entretanto, chegou o Sr. Presidente da Câmara, que certamente fará aí o ponto da situação relativamente ao desenvolvimento das diligências que foram propostas para a resolução deste problema, portanto, local, que a todos preocupa, que a todos nós preocupa. Faz favor, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Pois, isto é um assunto que tem preocupado todo o Conselho e, em especial, quer a classe política, mas, acima de tudo, aqueles que operam na zona, seja marítima ou turística, pescadores, estaleiro, desporto, própria marina, e, obviamente, a Capitania, enquanto responsável pela gestão e pela segurança do Porto, ainda mais preocupado tem estado e, acima de tudo, mais tem feito para resolver a situação. Na última reunião de Câmara, havia também uma moção neste sentido, tal como já na última reunião da Assembleia também foram colocadas 2 ou 3 moções sobre este assunto, em que na altura foi transmitido que o assunto estava já numa fase muito avançada de solução, mas ainda assim, obviamente, não deixa de ser um problema até ele ter a solução realizada, mas na última reunião de Câmara, como eu dizia, já foi possível avançar mais com a informação e foi o que foi transmitido na última reunião de Câmara, é o que eu poderei passar a transmitir agora. Foi feita uma reunião com quem gera esta gestão em termos de intervenções, que é a DGRM, que é a Direção-Geral dos Recursos Marítimos, Naturais e qualquer coisa que falta aqui no meio. Ficava a DGRM, que é quem tem a responsabilidade dos assoreamentos. Foi feita uma reunião com a Agência Portuguesa do Ambiente, enquanto entidade total do Ministério do Ambiente, e que é responsável pela deposição, enquanto uma é responsável pelo desassoreamento e pela gestão por este tipo de atividade, a outra é responsável pela autorização, no sentido de que a deposição das terras ou das areias tem que ser colocada no mar ou nas praias
e a APA que diz respeito, em que teve também a minha participação, a participação da Capitania do Porto de Lagos, penso do Sr. Capitão do Porto de Lagos, penso que foi há 2 semanas e pouco, 3 semanas, em que o que ficou combinado, depois de, obviamente, de todo o processo que foi tratado pela DGRM, na resolução de um problema que já há muito estava a ser constatado, e acima de tudo já há pelo menos 2 situações de perigo, com 2 barcos encalhados, um veleiro e um barco de pesca, e que aumentou ainda mais a emergência da intervenção, mas por parte da DGRM o que nos transmitiram na tal reunião de há 2 ou 3 semanas foi que estava já preparada uma de 2 intervenções, e foi isso que se combinou foi a decisão para a solução, foi 2 hipóteses, que era uma hipótese de fazer a dragagem através de uma draga fixa, assim, em termos técnicos tem uma outra designação, mas grosso modo é assim, que era uma draga que era colocada na zona que tem de ser desassoreada, e o Porto ficava obrigado a parar durante uma semana, as entradas e as saídas eram obrigadas a ficar paradas, não podia haver acesso ao Porto durante uma semana e pouco, e a draga fazia esse trabalho, e era ligeiramente mais barata a intervenção, cerca de 50% mais barata do que com a draga móvel, ou outra hipótese, como hipótese A, uma, e a hipótese B outra, que era através de uma draga móvel, ou seja, um barco que fazia a dragagem, que em princípio em 3, 4 dias fazia essa mesma dragagem, que não ia impossibilitar a intervenção, a entrada e a saída do Porto, salvo na altura do desassoreamento, naquela hora, naquela meia hora da extração de areias, e depois, sempre que fosse libertar a areia, o Porto obviamente reabria, e assim sucessivamente, embora durante a noite, obviamente, ficaria o Porto aberto, ao contrário da draga fixa, que nem sequer à noite podiam funcionar. Portanto, e, como eu disse, seria ligeiramente 50% do valor de intervenção. Portanto, estamos a falar também de valores entre 100 e 150 mil euros, valores também que não são substanciais, e é uma situação só para resolver aquele pequeno grande banco de areia que se acabou por formar ali, e tanto da parte da Câmara, quando foi pedido a opinião, não das questões técnicas, porque isso compete à DGRM, mas naquelas questões que era de gestão do Porto, aquilo que foi sugerido e que foi aceito foi que se optasse por aquilo que é ligeiramente mais caro, mas também que impediria o mínimo possível a gestão do Porto de Lagos, e foi o que ficou acertado, foi que seria então feita a dragagem através de uma draga móvel, que duraria 3, 4 dias, no valor a rondar 150 mil euros, que eles já tinham os processos todos a correr, e que, em princípio, dentro de um mês, foi mais ou menos essa estimativa, era o tempo necessário para fazer todo o procedimento de aquisição do procedimento. Estamos a falar de empresas públicas ou de organismos públicos que têm procedimentos legais, para além de todo o trabalho prévio que já tinha sido feito, iria também ser feito também este procedimento, dentro desta opção que acabou por ser aceito, segundo aquela que era a proposta do município, iria então ser adjudicado, penso que dentro de um mês, ou seja, penso que entre o abril e o maio, a solução do problema estará resolvida, se tudo correr bem, como desejamos, e teremos aquela situação resolvida da dragagem do Porto. Paralelamente a isto, iria ser feito um estudo, uma coisa a nível de todo o país, para uma avaliação de todos os portos e de todas as barras, quer dentro da água, quer dentro do tal canal, bem como a nível dos portos e nas entradas das barras, para fazer uma avaliação de todas as necessidades de intervenção que serão necessárias, de Vila Real de Santo António a Caminha, vamos lá, em que a ideia seria fazer toda esta avaliação e depois criar um procedimento, para além deste estudo, criar também um procedimento para intervenções com caráter mais urgente, para sempre que se venha a sentir essa necessidade por parte da DGRM, mas também para fazer uma intervenção também a nível de todo o país, onde um dos exemplos que foi reportado de Lagos, e que eles têm, obviamente, tinham conhecimento e sabem que tem que ser resolvido através deste estudo que vai ser feito de avaliação e depois de intervenção, para resolver aquilo que é visível já aos nossos olhos, que é ali alguns pontões, por exemplo, junto do Forte Ponta da Bandeira ou junto do Marégrafo, que já sofreram ao longo dos anos o desgaste que sofreram e estão a precisar de ser arranjados, e foi o compromisso também que depois deste estudo da avaliação de todo o país e de todo um concurso para ir faseando as intervenções por região ou por zonas, para também posteriormente virem a fazer esta intervenção. Para ti ficaria então um projeto de intervenção para resolver também estes problemas e para ficarem também com uma bolsa para eles poderem fazer
sempre que necessário, intervenções a nível de desassoreamento. Pronto, ficou combinado. Em relação à questão que também que estava aqui a ser transmitida, e que é a tal dúvida, o que é que será que aconteceu para que isto acontecesse, pronto, aquela que é a avaliação técnica, que em princípio poderá estar por trás disto, pelo que nos foi transmitido por quem gere e estuda as situações, é que poderão ter acontecido aqui também duas situações, dois fatores que levaram a que tenha acontecido este fenómeno do assoreamento tão rápido, ao contrário do que às vezes costumava acontecer, que é, nos últimos anos, têm sido anos de muito pouca chuva, em especial estes últimos 2 anos, e o que faz com que as águas que vêm da ribeira não venham com muita força e acabam por, sempre que esvaziam, acabam por não limpar o canal. É uma das situações que, segundo os especialistas, dizem que pode estar por trás disto, e a juntar a isto é o efeito contrário que também tem acontecido, que têm sido anos de muito sueste, e este ano e o ano passado foram anos de muito sueste, e que acabam por levar muita areia para o canal. Pronto, e estas duas situações poderão estar como uma razão extraordinária para ter acontecido o que aconteceu ali. Têm sido anos de muito sueste, que levam as areias para dentro do canal, e têm sido anos de muito pouca chuva, e que fazem com que aqueles arrastões, salvo seja, de água, como todos nós nos lembramos, que sempre que chovia aquelas chuvadas a valer, que a Ribeira de Mensafrim vinha com uma força e que acabava por limpar todo o canal sempre que a maré acabava por esvaziar, e que aquela maré vinha toda. Obviamente também poderia trazer muito lixo, salvo seja, através das chuvas e através de madeiras e canas e outras coisas, mas ao mesmo tempo a força da água era tal que acabava por limpar também o canal. Pronto, e as areias têm ido para dentro, e não tem havido um fator de as trazer para fora. Pronto, isso poderá justificar, segundo os especialistas, esta criação deste pequeno banco, que não é pequeno, não é assim tão pequeno, mas está bem definido, deste pequeno banco de areia muito bem localizado, que criou aquilo que ali está, e que neste momento, obviamente, tem que ser resolvido, e é isso que tem sido feito. Pronto, resumidamente, é isto que está. Pronto, agora é esperar que a DGRM consiga adjudicar em tempo recorde por o procedimento, e que se consiga, dentro de 1 mês, 2 meses, ter esta situação resolvida, que obviamente que é isso que queremos. Pronto. Terminou-se, portanto, a sua intervenção, o seu esclarecimento. Tomamos todos conhecimento também do desenvolvimento do procedimento, que é preocupante de facto, e que é urgente a sua resolução. Portanto, ficámos convictos que durante os meses de abril, maio, portanto, a situação estará resolvida. Esperemos e trabalhemos nesse sentido também. Não há mais intervenções, não há mais público, portanto, que inscrito. Vamos então para a aprovação da ordem do dia. Nós hoje, na nossa ordem de trabalhos, temos dois pontos, portanto, de iniciativa da Câmara. E está aprovado, portanto, não há intervenções relativamente à questão dos 2 pontos da ordem do dia. E vamos então para o primeiro ponto, que é uma iniciativa da Câmara, urgente, e que tem a ver com a proposta de prorrogação do prazo para a transferência de competências no domínio da ação social. Eu passo também a palavra ao Sr. Presidente para fazer a apresentação, portanto, deste ponto, e vamos seguidamente depois para debate, para a apreciação do mesmo e para deliberação sobre esta proposta. Ora, muito bem. Penso que a lei esclarecedora. Trata-se de um adiamento que houve da aceitação da transferência de competências no âmbito do domínio da ação social, e que foi dada esta hipótese de prorrogar por mais um ano, ou seja, em vez de efetivar já, efetivaria em 2023, salvo erro. E a questão que se colocou foi, neste momento era a única que não tinha sido aceito pelo município, porque, dada a sua especificidade, e porque havia muitas dúvidas, havia algumas situações a esclarecer, e como tal, ao contrário das outras que se tinham iniciado já nos anos anteriores, a ideia era serem criadas as condições em 21 para que a 1 de janeiro de 22 pudessem se iniciar. Portanto, atendendo também à situação pandémica que houve, e todas estas dúvidas que em parte foram vindo a ser esclarecidas
não na totalidade, mas parcialmente, e porque a responsabilidade de aceitar esta competência também era mais elevada e iria exigir também aqui alguma logística e atender daqui de alguma responsabilidade por parte da Segurança Social e, havendo esta hipótese dela poder ser prorrogada para o próximo ano e atendendo também estes últimos 2 anos que exigiram muito na nossa área social, em especial com a pandemia, foi entendido, já que nos davam esta hipótese, salvo seja, ou seja, já que a lei permitiu dar mais um ano, foi o fazer isso, esperar mais este ano de 22 para nos prepararmos melhor, criar as condições todas, estudarmos melhor os dossiês e aceitarmos no início de 23. Portanto, ela já passou na reunião de Câmara, depois teria que vir ainda à reunião da Assembleia, que penso que era até dia 14 de março, que tinha que ser notificada ou assegurada esta informação à ADGAL, esta comunicação à ADGAL, pronto, e daí ter passado na reunião de Câmara, ter sido aprovado o adiar para 23 da situação e trazer aqui hoje à Assembleia Municipal. Então, Portanto, apresentado o plano, portanto, a documentação também seguiu e é esclarecedora da decisão da Câmara, da prorrogação. Portanto, estão abertas as inscrições para debate. O Sr. Fernando Ildefonso, faz favor. Boa noite, Sr. Presidente, muito obrigado. Boa noite também a todos os presentes e também a todos os que nos veem lá em casa e nos acompanham nesta sessão. Este assunto parece-nos pacífico. Esta alteração do artigo 24 permite tudo isto, que o Sr. Presidente também acabou de referir, portanto não nos parece que haja aqui qualquer problema. Agora, este adiamento também pode revelar um sentido de realidade que pode ser um bom sinal, um sinal de consciência dos problemas que temos, do que há a fazer, nomeadamente algumas fragilidades ao nível da infância precoce. Há listas de espera longas. Estou a ver aqui no diagnóstico social, no CASLAS, foi diagnosticado 90 crianças em lista de espera. No pré-escolar também 16 crianças. Enfim, há aqui uma consciência de que o assunto é complexo e requer um tratamento sereno e calmo e, sobretudo, com todas as instituições a funcionar de uma forma mais ou menos coordenada. Também vimos que, ao nível da área da deficiência, existem algumas insuficiências, como também é aqui focado na Carta Social. Portanto, isto é apenas a ilustração do diagnóstico que foi feito e que mostra fragilidades que requerem, então, um tempo próprio para proporcionar as melhores condições para a aceitação destas competências. Portanto, parece-nos um bom sinal. Não há precipitação, há alguma serenidade na forma como estão a avaliar este processo. Agora, no documento em si que nos foi fornecido, pode ser uma questão apenas de texto, mas aparece-nos aqui a informação que atualmente no Conselho de Lagos estão a ser implementados os seguintes protocolos com as instituições de Seguridade Social, IP, Centro Industrial de Faro, pelas seguintes instituições, e depois relata as instituições, e depois, mais abaixo, na linha B, eles apresentam aqui uma redação em que diz que, devido à pandemia do Covid-21, ainda não permitiu a realização de atividades estruturantes como a celebração dos protocolos, a linha B, a celebração dos protocolos de cooperação com as instituições. Ora, isto aqui baralha-nos um pouco, porque atualmente dizem que estão a ser implementados os seguintes protocolos. Identificam. E depois, na linha B, que não houve condições para celebrar os protocolos de cooperação com as instituições. Ou não serão os mesmos, ou então há aqui alguma desarticulação de informação, mas que é apenas uma questão de apresentação. E era só isto mesmo, para já. Esclarecer só este ponto, porque nos baralhou um pouco ao ler o documento, e quanto ao resto, esperar que as competências sejam aceites nas melhores condições e já com a viabilidade para que todas as instituições possam funcionar coordenadamente e até porque temos, muito brevemente, alguns refugiados também em Lagos que vão precisar deste apoio. Seguramente que, se a situação já era complexa, ainda vai ficar um pouco mais. Portanto, este tempo de espera é sempre um bom tempo para alinhar os procedimentos para o sucesso desta operação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sim, senhor. Portanto, seguidamente, o Sr. Nuno Serafim, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos os presentes e a todos aqueles que nos veem de casa. Para nós, são com muitas reservas que olhamos para esta decisão do Executivo Camarário em não aceitar a transferência de competências no domínio da ação social. Aliás, nós no PSD concluímos que o Executivo devia repensar esta posição, dado o enquadramento socioeconómico do Conselho, da região e do país. Se não vejamos, é neste momento que iremos sofrer as consequências dos tais 2 anos de pandemia, que já no fim do último ano de 2021 levaram a um aumento de inflação na zona euro e em 2022 ao seu agravamento. Agora, em fevereiro de 2022, assistimos ao início da guerra Rússia-Ucrânia, que, para além das consequências socioeconómicas nas nações em causa, terão, obviamente, um efeito devastador na zona euro e em Portugal, obviamente, também. Assim, na nossa opinião, teria toda a lógica um Conselho que sofre os efeitos da sazonalidade, do desemprego jovem, da falta de habitação acessível e que depende fortemente dos fluxos e pessoas de capitais estrangeiros, postos em causa pelos fatores atrás descritos, absorvemos as competências no domínio da ação social, de modo a termos um papel mais interventivo, concreto, relevante e adequado neste domínio, que irá, infelizmente, aumentar derivado destas circunstâncias. Consideramos que existiu nesta não aceitação uma falta de visão estratégica, a qual obrigaria a Câmara, neste momento, a aceitar estas competências, de modo a poder ajudar de forma efetiva as populações e as dificuldades que elas terão que enfrentar nestes anos aqui próximos, neste ano e no próximo. Aliás, o poder local democrático, na nossa opinião, é um dos maiores excessos da democracia. Enquanto escola da participação democrática, enquanto promotor do acesso dos portugueses a infraestruturas básicas, bem essenciais, incluindo a ação social, enquanto agentes de ordenamento do território, enquanto motores de atração e investimento da dinamização da economia local. Portugal, ao fim destes 40 anos de democracia, mais de 40 anos de democracia, mantém um grau de centralismo que nos afasta dos padrões de governação existentes na generalidade das democracias europeias. Lagos contribui para essa centralidade ao não aceitar estas transferências de competências. As autarquias são e devem ser um modelo de boa gestão de finanças públicas. Só para nós termos a noção, as autarquias gerem 14% de receitas públicas em Portugal, muito longe dos 25% da União Europeia. A não recepção destas competências é também a recusa do pacote financeiro que as acompanha. Mas os 14% destas receitas autárquicas asseguram 46% do investimento público em Portugal. Não recebermos é menos investimento público que fazemos. Com um papel decisivo nas autarquias naquilo que diz respeito aos fundos europeus. Caso que em Lagos não acontece quando temos discussões do plano de 20% e 30%. Podemos hoje dizer em euros o que há anos o professor Valente de Oliveira disse em escudos. Um euro investido pelas autarquias vale 3 euros gastos pela administração central. Era assim que nós gostaríamos de ter a ação social em Lagos. A melhor forma de celebrarmos o poder democrático local é assumirmos a descentralização como pedra angular da reforma do Estado, aceitando as transferências de competência que nos estão a ser cometidas. Devíamos atingir, como sabemos, esta média europeia de participação local nas receitas públicas até 2023. Ou seja, a gestão das autarquias de 19% a 25% de todas as receitas públicas. A não aceitação afasta-nos em Lagos dessa meta. A descentralização das competências do Estado, como estas, requer a participação ativa dos autarcas, que aqui, o Partido Socialista, infelizmente, nega-se a dar em detrimento da reforma do Estado, das autarquias e do bem-estar das populações. Nesse sentido, Sr. Presidente, temos sérias dúvidas desta opção tomada pelo Partido Socialista e não a poderemos, obviamente, acompanhar, dada todas estas circunstâncias aqui manifestadas. Portanto, Sr. Márcio Viegas, faz favor. Muito boa noite a todos. Quem nos vê lá em casa e a todos aqui os presentes. Realmente, em matéria de ação social, este assunto parecia-nos um assunto consensual, não estava previsto intervir, mas de facto, se há matéria que para o Partido Socialista é uma matéria estratégica, central, é a questão da área social. Vai para quase duas décadas que o Partido Socialista
assumiu esta área como uma área estratégica no município. Iniciou com a ação social direta já vai há alguns anos, foi um exemplo também para muitos municípios na altura. Investiu na CPCJ, foi dos primeiros municípios a o fazer. Salvo erro, a senhora Presidente da Assembleia assumiu a presidência deste órgão na altura. Foi dos primeiros municípios também a alavancar com a rede social em força, porque felizmente somos um município, somos um concelho com IPSS fortes, dotadas de recursos humanos e meios técnicos, com pessoas competentes, com pessoas nos órgãos sociais, nos seus corpos sociais também, conscientes das necessidades do nosso concelho. Agora, eu acho que nós, o Partido Socialista, achamos que é de enorme bom senso adiar para o próximo ano esta transferência de competências, até porque, como está plasmado no documento que foi à reunião de Câmara e que vem à Assembleia Municipal, acabamos de atravessar uma pandemia, não sabemos bem o que aí vem também agora no próximo ano com estes desafios, porque há pessoas que talvez não estejam conscientes que a área social hoje em dia não é uma área isolada de uma pessoa. São trabalhos em parceria, projetos colaborativos, todos os técnicos estão a trabalhar em múltiplos projetos. Não há entidade nenhuma, nem Santa Casa, nem Nessi, nem Carlos, que tomem decisões que não venham aos nossos órgãos de planeamento participativo, colaborativo, órgãos coletivos, como é a rede social, através do seu Conselho Local de Ação Social, que é um órgão que tem os seus diagnósticos, tem o diagnóstico atualizado, o plano de desenvolvimento social atualizado, os seus planos de ação anuais atualizados. São planos desafiantes, ao contrário do que aqui se disse há pouco, relativamente a questões problemáticas na área da deficiência ou outras. Não são questões problemáticas, são áreas que são desafios. E essas estatísticas estão explanadas nos documentos porque realmente nós assumimos como desafios. É bom colocar os números, as necessidades, os desafios que nós queremos para o nosso Conselho, até porque em algumas destas matérias da área social são poucos os conselhos, se olharmos à nossa volta, são poucos os conselhos que têm instituições, organizações nestas áreas, por exemplo, da deficiência ou noutras. Por isso, achamos que é de um enorme bom senso prorrogar o prazo para esta matéria da transferência de competências na área social. É só. Sr. Paulo Rosário, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa noite a todos. Boa noite à mesa, boa noite ao Sr. Presidente, boa noite a todos os que estão cá a assistir via as plataformas digitais. Sobre este tema, no que respeita ao cumprimento de prazos, infelizmente estamos aqui um mau hábito em que a autarquia gosta de esperar pelo último dia para tomar as diligências que são necessárias. Foi assim com a adaptação do PDM, que só agora está em curso, e aqui temos outro exemplo. A lei veio em 2018, a regulamentação veio em 2020. A Câmara tinha até o final de março de 2022 para se preparar. Estamos em março de 2022 e a autarquia, surpresa, não está preparada, não reúne condições. E como havia vários municípios que não se prepararam, veio em fevereiro um decreto de lei que permite a esses municípios pedir a prorrogação de prazo para assumir estas competências mais tarde. Obviamente, como seria de esperar, mesmo os municípios que até poderiam estar em vias de estar preparados, vão agora tentar usar a prorrogação para se prepararem melhor. Esta autarquia, como é tradição, não é exceção. Nós não achamos normal a pedir adiamentos só porque sim. E aqui o que surpreende é o detalhe da justificação. A informação diz basicamente foi a pandemia. Foi a pandemia. Pronto. Apesar das diligências efetuadas no mês de dezembro de 2021, como se isto fosse o que foi feito no mês de dezembro é que decide. Pronto. Realmente é verdade que a pandemia veio servir de abstrata desculpa para toda a impreparação, seja para a falta de médicos, falta de casas, falta de serviço. A pandemia serve para desculpar tudo o que seja a administração pública. Mas a questão aqui é também que a prorrogação
não é apenas de 1 mês ou de 2. Vai até o máximo que o decreto lhe permite, que é até 2023. E ficamos sem qualquer garantia que aquilo que a Câmara não conseguiu preparar em 4 anos vai conseguir concluir nos próximos 9 meses. Temos agora 2 questões para o Sr. Presidente, se puder responder. Se o município sabe quais são as consequências para os munícipes pelo facto de a autarquia ainda não ter condições para assumir estas competências, ou se não tem consequências. E outra pergunta seria, com a crise de refugiados que está apenas no início, qual o impacto de ter ou não ter estas competências do lado do município? Para já é só. Obrigado. Mais alguma intervenção? Portanto, Sr. José Manuel Freire, faz favor. Ora, então, boa noite a todos os presentes e os que estão também a acompanhar. Sr. Presidente, da nossa parte, quem ouve esta conversa parece que caímos num vazio, deixa de haver a ação social. A ação social, neste momento, é o que é uma competência do Estado, do Poder Central. Na nossa opinião, devia ser assim sempre. Só deveria ser alterada com a criação de regiões administrativas, como demanda a lei, a nossa principal lei, que é a Constituição da República Portuguesa. Portanto, isto foi um arranjo que foi feito entre o PS e o PSD para fazer este processo de descentralização. Da nossa parte, discordamos deste processo de descentralização da forma como foi feita, e se alguém tem dúvidas, basta ir consultar os mapas na Direção-Geral da Administração Local dos municípios aderentes em 19, em 20 e em 21. E fica mais elucidado do que foi para os municípios este tema da transferência das competências. Portanto, estava a ouvir isto e estava a achar que ia ter uma certa graça, porque hoje estive a ler um artigo na comunicação social sobre a discussão deste tema na Câmara de Setúbal. E os argumentos que foram aqui aduzidos para esta discussão pelo Chega foram precisamente os mesmos que foram dados pelo PS em Setúbal. Portanto, é curioso esta questão, portanto, tem esta curiosidade. Portanto, da nossa parte, iremos votar a favor do prolongamento, na ideia de que só quando for obrigado o município a aceitar, pois então terá que sofrer essas consequências. Para nós não vimos como este problema um vazio na questão do acompanhamento da ação social. Temos que, se houver necessidade disso, temos que reivindicar junto de quem tem a competência para isso, até que passe obrigatoriamente, quer queiram, quer não queiram, os municípios, a 1 de janeiro de 2023. Era só, Sr. Presidente. Sr. David Roque, faz favor, a palavra. Ora, boa noite, Sra. Presidente, caros membros da Assembleia, cidadãos que estejam a ver a Assembleia. Aqui o meu colega de bancada já me retirou boa parte das palavras que eu tinha para dizer. Na verdade, o grande problema não é a aceitação da transferência de competências. O grande problema é a aceitação da transferência de competências. Porque, como aqui foi dito, estamos a falar de questões que são da responsabilidade do Estado Central e, sobretudo, mal desenhadas como estão, carecem de pacotes financeiros que acompanhem as transferências de competências. Pacotes financeiros realistas. Portanto, o que o Estado Central está a fazer é entregar as competências sem dar os devidos meios às câmaras e tanto assim é como aqui o meu colega de bancada lembrou, a grande parte das câmaras tem resistido à adoção da transferência de competências. Se o programa fosse verdadeiramente bom, não era obrigatório. As câmaras adeririam de boa vontade ao programa. Mas, na verdade, isso não acontece, ele é obrigatório. Portanto, as câmaras acabarão por ter que aceitar a delegação de competências. Portanto, o que nós corremos o risco é de termos em Portugal 300 soluções diferentes para problemas sociais, 300 soluções diferentes para problemas de educação, 300 soluções diferentes para todo o tipo de problemas que possam surgir e de coisas que são da competência do Estado. Portanto, vemos com bons olhos esta prorrogação do prazo. Para nós poderia ser prorrogado infinitamente. Desde que
desde que houvesse realmente outras condições, que a lei realmente fosse realista, que houvesse pacotes financeiros que acompanhassem a transferência de competências, e isso, ou muito nos enganamos, verdadeiramente não existe. O que existe é um transferir de responsabilidades do Estado para as autarquias. E as autarquias fazem muito mal em aceitá-lo de ânimo leve, sabendo que vão ter uma série de dificuldades depois na aplicação das responsabilidades legais que terão, que são graves, que são grandes, enormes. Isso é o devido acompanhamento financeiro. E aqui é que está o verdadeiro problema que iremos ter. E tenho dito. Obrigado. Mais alguma inscrição? Portanto, o Márcio Viegas, Sr. Márcio Viegas, faz favor. Por favor, sim. Sim, só mais um contributo para esta questão. Tenho que me levantar. Obviamente o Partido Socialista, quer dizer, tomou a iniciativa de avançar com a descentralização e nós somos a favor, como é óbvio, como é evidente. Mas a questão um pouco até irónica de 300 soluções para os 300 municípios, quer dizer, é isso hoje que é o social. Hoje queremos soluções diferentes para concelhos e municípios diferentes. É esse o princípio da descentralização. Agora, da parte do Partido Socialista, aquilo que nós não queremos que falte, seja a nível nacional, seja a nível local, e que certamente, do que depender da nossa parte, não faltará, é, por exemplo, ao contrário também das grandes dúvidas que à nossa esquerda há pouco levantaram questões à Câmara Municipal sobre esta questão, é que nós não faremos cortes ad hoc. Por exemplo, olha, vamos cortar 30%, seja a nível nacional ou local, numa medida que é a medida principal, não é a principal, mas é uma forte medida no âmbito deste rol da transferência de competências, que é o rendimento social de inserção. Esta é que é, de facto, a medida principal, uma das medidas principais do nosso país de combate à pobreza, à desigualdade, e nós, da nossa parte, com isso nunca contarão, que é propor cortes percentuais ad hoc para todos, sem ter a noção das carências das populações. Disse. Sr. Paulo Rosário, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só aqui para rebater aqui este espaço em que tivemos aqui a ouvir ideologia estatista, aqui da parte do Bloco de Esquerda, a elogiar os seus camaradas também de inspiração marxista, a criticar aqui o haver 300 soluções diferentes. Quem nos dera que houvesse 300 soluções diferentes? Quem nos dera que houvesse muito mais que 300 soluções diferentes? Porque todas não chegam. A transferência de competências é mesmo para isso. É mesmo para que cada município consiga usar a sua criatividade e as suas especificidades para criar soluções adequadas à população que representa. Agora vir aqui com ideologias estatistas em que tudo é Estado, tudo tem que ser Estado e tudo tem que ser uma solução única para todos, é tipo solução final, não é? Autonomia zero. Nós precisamos de mais autonomia, precisamos de mais competências transferidas e, claro, precisamos dos recursos para as concretizar. Obrigado. Ora, o Sr. David Roque, faz favor. Era só para esclarecer o meu colega de bancada que os municípios fazem parte do Estado. Era só um pequeno esclarecimento. Não há mais inscrições. Sr. Presidente, tem alguns esclarecimentos a referir. Faz favor. Tenho quase mais uma intervenção do que um esclarecimento, porque na verdade, aquilo que eu vi quase que me fazia, quase que me obrigava a fazer um bocadinho da história, porque mostra muita falta de conhecimento daquilo que é feito, da história que Lagos tem em termos do município na área social e nesta história mais recente, que foi a área social e as necessidades em termos sociais, que foi a pandemia, e todo o trabalho que a pandemia nos obriga, e quando aqui ouço dizer que agora a pandemia serve para tudo, pois eu lembrava que o nosso serviço social trabalhou 7 dias por semana, das 8 da manhã às 8 da noite, para que não faltasse o que quer que seja em quem ou estava numa situação financeira muito complicada por causa da pandemia, ou que estava isolado
sem familiares para lhes poderem dar o que quer que fosse em casa, nem ter condições para sair de casa, obviamente que a pandemia assim obrigava, porque estavam muitos deles isolados, famílias completas, e era o nosso Serviço Social e a nossa Proteção Civil que levavam até à porta da casa dessas famílias, que de outra maneira não teriam durante 14 dias o que quer que seja para comer, e quando se diz que a pandemia serve para tudo, não, a pandemia connosco serviu para mostrar que Lagos e o município de Lagos disse presente e que ninguém deixou para trás. E quando quer agora querer transmitir que a pandemia está a servir para isto, pois não apetecia dizer, mas tenho que dizer, é desconhecer o trabalho do município e querer desvalorizar uma área tão importante que, em termos históricos, Lagos sempre disse presente e, nestes últimos tempos, disse presente a dobrar e permitiu com que ninguém, ou que dificilmente alguém ficasse para trás. Portanto, essa é uma das coisas. Outra é a história mais recente da transferência de competências. Lagos, a partir do momento em que a transferência de competências vieram para cima da mesa, foi dos primeiros concelhos no país com muitas dúvidas a dizer presente e aceitou-as todas, ou quase todas, com exceção daquelas que faltavam legislar e em que as dúvidas já eram mais que muitas e as situações já eram muito mais complexas. E uma delas é esta, porque enquanto outras transferências de competências que a nosso ver são magras e que deviam ser muito mais, porque nós sabemos fazer coisas nas várias áreas até melhor que o Estado Central e fazemos-las muito melhor e gastamos e investimos muito melhor o dinheiro. Agora, esta área não era uma área assim tão simples. E enquanto, por exemplo, na saúde, que a transferência que veio foi praticamente só para nós sermos um auxílio às questões da logística e às questões do apoio, não obviamente na área da saúde, porque há saúde, o que é da saúde, mas se calhar podíamos ir mais além, mas não nos foi permitido. Aqui havia algum trabalho que iríamos entrar em campos que não são assim tão acessíveis e daí que foi a que levou mais tempo a ser devidamente regulamentado e foi aquela que exigiu mais também por parte do município e daí que ela iria ser a última a entrar. E depois desta, a única que faltava fazer é uma interna, que é entre a Câmara e as Juntas de Freguesia, que também já andou muito para a frente e que penso que em 22, 23 será efetiva. Pronto, e daí que, não querendo fazer história, mas tendo que fazer, querer dizer que não aceitando a transferência de competências, o que será de Lagos em termos sociais é desconhecer o que a Câmara faz na sua história antiga, mas acima de tudo nesta última história mais recente que foi a pandemia, que foi de trazer ainda mais ao de cima as questões sociais e a necessidade de uma autarquia forte como se demonstrou. Daí que é bom que se perceba isso, é bom que se perceba que a não aceitação da transferência de competências não vai trazer nada de mal para o Conselho. Tudo aquilo, e é importante também para se falar de transferência de competências, é bom que se perceba o que é que são a transferência de competências, mas não vai haver transferência de competências, e agora o que é que vai ser da ação social? Não, vai ser tudo exatamente como era antes, e a Câmara vai continuar a ser, se não o principal apoio ao Conselho em termos da área social, vai continuar a ser aquilo que tem sido até hoje, e a Segurança Social, enquanto competência que vai continuar a ter, vai continuar a prestar todo esse serviço. Pronto, e daí que é bom, não vale a pena fazer alarmismos, nem nada de lá parecido, porque aquilo que acontecia antes é o que vai continuar a acontecer agora, e ninguém ficará para trás da mesma maneira, nem lá ao pé. E basta, se não quiserem ir ler a lei, porque isso pode dar muito trabalho, basta ler a informação que aqui está, para perceberem o que é que, na verdade, são as transferências de competências que estão em causa e o risco, não digo o risco que foi também trazido cá para cima, que não é qualquer tipo de risco. Agora, uma coisa podem ter como presente, todas e quaisquer transferências de competências que nos sejam postas à frente, concordemos que deviam mais longe do que foram, mas independentemente de não irem tão longe quanto nós achávamos que deviam ir, ainda assim nós entendemos que fazemos melhor que o Estado Central e aceitaremos todas. Isso é ponto assente. Agora aceitaremos com conta, peso e risco. E neste caso, esse risco não estava assegurado. A Segurança Social levou muito tempo para dar informação. Estamos a falar de uma área em que iria obrigar a reforço do quadro pessoal, iria obrigar a reforço do locais de atendimento, porque fazer o acompanhamento, por exemplo, do RCI, admitindo que temos 200 ou 300 ou 400, não interessa para aqui quantas temos, mas teriam que essas pessoas passar todas a ser atendidas também pela Câmara Municipal, a juntar às muitas centenas que já são atendidas pela nossa área social fora do RCI, e como tal entendemos que as coisas devem ser feitas de outra maneira, porque foi aquele que foi o assunto mais difícil de ser regulamentado, mais difícil de ser preparado e que, na altura que estava a ser preparado, caiu a pandemia e que se tornou
prioritário. Portanto, daí que todo qualquer receio não o tenham, porque podem crer que não aceitaremos só aquilo que não for possível aceitar no momento, mas será aceito. Quanto à outra questão que também foi colocada, portanto, eu acho que normalmente há sempre aqui uma leitura em português e outra em política, mas acho que aqui em português, não sendo eu um especialista, mas quando se fala, então, mas foi feito protocolos, mas a celebração não foi feita. Portanto, eu acho que o parágrafo é esclarecedor também, diz que, tendo em vista a celebração de protocolos de cooperação, ou seja, não diz que foram celebrados, diz tendo em vista a celebração, e eu, não sendo grande especialista na área, mas quando se diz tendo em vista a celebração, não se diz tendo sido celebrados os protocolos, portanto, e quando diz, mas dizem que foram celebrados, mas depois dizem que uma das causas não se efetivar é porque não foram celebrados. Não, tendo em vista a celebração, mas obviamente que não se conseguiu concluir essa mesma celebração, pronto, também daí está aqui. Mas pronto, eu acho que a informação dos serviços técnicos, que obviamente que foram devidamente apoiadas pelo Executivo e acompanhadas, no caso pela vereadora Sara, enquanto responsável com a competência na área social, e foram calculados, foi um assunto que foi discutido, foi ponderado, mesmo não existindo condições plenas se devíamos ou não aceder, e aquilo que foi decidido foi que o momento era oportuno de darmos mais este tempo para nos prepararmos, inclusive fazermos um atendimento, a possibilidade de virmos a criar um espaço, um novo espaço para poder ter esta mesma competência, teve em cima da mesa e ainda está em cima da mesa, porque o que entendíamos era que o fluxo que hoje se vê, e acho que todos nós, pelo menos os mais atentos, percebem que o serviço social ou a segurança social em Lagos tem um grande número de atendimentos que com esta competência podiam vir a ser divididos com o município e teríamos que ter essas condições também preparadas e o município não tinha, mas não tinha com a dignidade que achávamos que devia ter, portanto, e daí que achamos cauteloso essa aceitação. Quanto à outra discussão, portanto, que é uma discussão mais portanto, no caso do Bloco e da CDU, portanto, são opiniões, acham, se calhar com alguma razão, que o momento não é fazer transferência de competências, mas é entregar, se calhar numa ótica mais ampla as competências, não por competência, mas calhar até mesmo por uma regionalização ou uma coisa parecida. Pois eu acho que isto na vida temos que dar alguns passos, uns pequenos passos até se conseguir dar umas grandes corridas. Eu acho que isto foi um primeiro passo, eu acho, e estou preparado e estou a favor que se dê muito mais e que se transfira muito mais para os municípios do que aquilo que a transferência de competências nos tem dado. E daí que, se é isto só que nos querem dar agora, é isto que nós aceitaremos. Se mais à frente essa discussão está prometida, tanto pelo Sr. Primeiro-Ministro como o Sr. Presidente da República, que outras vias virão para cima da mesa para que aos municípios sejam dadas efetivamente mais competências e que possam ter um outro papel a nível de alguma gestão de algumas das áreas, pois nós, o Partido Socialista, e eu em particular, estarei disponível para isso. Obviamente que, e isso tem sido uma das grandes dúvidas que até nos têm sido trazidos muito mais pelos sindicatos e obviamente que com as suas legítimas dúvidas, que é as questões do país a várias velocidades, porque obviamente que é isso também, posso pôr um ponto de interrogação, porque na verdade essa discussão foi aqui dita, são 308 municípios, nem todos têm o mesmo entendimento sobre as matérias, nem todos têm a mesma capacidade financeira e obviamente que isso poderá trazer os países a várias velocidades. Eu não desminto que isso poderá ser uma preocupação, mas eu só sou responsável por um de 308 e Lagos, tendo condições para servir o seu concelho, porque tem uma estabilidade financeira, trabalhou para isso, está em situação equilibrada, pode prestar um melhor serviço, poderá alocar mais recursos financeiros ao serviço da população, seja na área da saúde, que era o Estado que fazia, seja na área social, que era o Estado que fazia, seja na área da educação, que era o Estado que fazia. Pois, aquilo que eu digo é, havendo condições, gerando Lagos disponibilidades financeiras para poder ter todas as suas áreas, sejam elas, quiçá, no passado, responsabilidade do Estado Central, sejam elas, quiçá, responsabilidade do Estado Local, nós entendemos que, tratando-se de um serviço a um município lacobrigense, às crianças de Lagos, aos menos jovens, aos jovens e a todos eles, havendo condições para podermos prestar e podermos alocar mais disponibilidades financeiras para esse serviço, independentemente na história se é responsabilidade do Estado, pois nós dizemos presente e estaremos do lado da população porque temos condições para isso. Noutros sítios poderá não ser assim.
pois poderá, como disse, porque quem lá está pode entender que não deve alocar, não é responsabilidade dele, poderá não ter disponibilidade para tal, mas aí, pois, ao Estado e ao Governo, que é quem legisla e quem está na Assembleia da República, que garanta que esta transferência de competências não prejudica. Pronto, e onde puder haver benefício, que no caso de Lagos acredito que está, mas isso está por transferência de competências, mas está porque Lagos não deixa, sempre que o investimento é em prol da cidade, não deixa ninguém para trás, isso acontecerá. E posso-vos dar um exemplo. Se uma escola tiver que fazer um investimento, mesmo que essa escola não seja no âmbito da transferência de competências, responsabilidade do município, se essa necessidade, como obviamente não é para a escola, não vai ser umas flores, vão ser investimento para dar aos nossos estudantes que lá estão, independentemente dessa não ser transferência de competências, nem ser responsabilidade nossa, ser de um parque escolar ou do Ministério da Educação, se ela faz falta e se existe lá essa necessidade, a Câmara de Lagos, o município de Lagos, estará do lado do investimento e apoiará, porque estamos a servir a população de Lagos. Por isso, qualquer outro critério que seja por obrigação de transferência de competências, ou seja, para servir Lagos, seja em que organismo for, nós dizemos presente e apoiaremos. Isso é ponto assente. E pegando no exemplo do desassoriamento, se o Estado Central não tivesse dinheiro para desassoriar, seria a Câmara de Lagos a desassoriar. E a DGRM, e o Ministério do Mar, e é quem quer que seja, mas Lagos não deixava de desassoriar. E foi isso que nós transmitimos. O Estado arranjou os recursos, eles fazem-nos. Não fazíamos nós. E a competência era nossa? Não, zero. Mas nós fazíamos. Aqui chegados e com esclarecimentos, portanto, foram prestados. Mais alguma intervenção da Assembleia Municipal? Rui Araújo, Sr. Paulo Rosário, Fernando Ildefonso. Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, queria desejar-lhe uma boa noite a todos os membros da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da Câmara, vereadores aqui presentes, público aqui presente e público que se encontra a assistir a esta Assembleia através das redes sociais. Eu não era para falar, mas pedi a palavra para prestar um pequeno esclarecimento. Depois das palavras que ouvimos do Sr. Presidente, é que não conseguimos perceber porque é que não aceitamos as competências. Acabou de dizer precisamente que Lagos tem as condições, a Câmara Municipal de Lagos faz melhor, tem os meios financeiros, eu até acrescento, tem excelentes técnicos na área da ação social. Então nós não conseguimos perceber porque é que essa competência não é transferida. O membro da bancada do Partido Socialista falou do que foi falado em matéria de ação social há muitos anos, na altura em que a atual senhora Presidente da Assembleia era vereadora com o pelour da ação social. E falou e bem, há 15, 20 anos houve muitas ações, mas não falou de nenhuma agora, acabou por ser o senhor Presidente a defender. Mesmo você está consciente de que há 15, 20 anos havia alguma estratégia. Portanto, no nosso entendimento, agora não há. Porque se houvesse, a Câmara já estaria preparada e iria aceitar esta transferência de competências. Portanto, no fundo, nós estamos a adiar a transferência de competências. É colocar na administração central a decidir por nós. Quando nós temos hipótese de fazer melhor, como disse o Sr. Presidente, e nós concordamos. O que não existe, lá está, há os meios financeiros e os meios técnicos, o que não existe, no nosso entendimento, é a vontade política. Muito obrigado. Ildefonso, portanto, prescinde do uso da palavra. Sr. Márcio Viegas, faz favor. Paulo Rosário, portanto, desculpa. Paulo Rosário. Não faz mal. Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente esclareceu aqui uma das minhas questões, que foi sobre se haveria ou não haveria consequências de aceitar ou não aceitar já estas competências, e a resposta do Sr. Presidente até foi bastante clara. Diz que a não aceitação não vai trazer nada de mal e que vai ter tudo como era antes, e Lagos que está mais à frente com estas competências e não precisa de qualquer obrigação para fazer o serviço social. Portanto, é inútil e não existe vantagens. Eu tenho algumas dificuldades em acreditar que esta ideia de transferência de competências é inútil. Portanto, se não vai trazer nada de mal ou se não vai afetar negativamente, porque é que não se aceita? Porque é que não se aceita logo e avançamos com isso? Todavia, faltou por responder a uma pergunta, e isto aqui é um tema novo aqui em cima da mesa, com a crise de refugiados, que está apenas no início, qual é o impacto que isto poderia ter? E uma vez que isto não vai ter impacto, porque como o Sr. Presidente diz que isto não faz diferença, qual é a política, se já existe alguma preparação, algum plano, alguns alertas na parte da Câmara Municipal para lidar com o drama que está a iniciar? Muito obrigado.
Seguindo o Sr. Mário Viegas, o Márcio Viegas, Nuno Serafim, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois de ter ouvido o Sr. Presidente da Câmara, eu até iria mais longe do que ele foi. Eu acho que a pandemia não é só uma razão para nós querermos receber esta competência, mas a forma como nós em Lagos lidamos com a pandemia e os serviços da Câmara lidaram com a pandemia é um exemplo e uma razão pela qual nós, enquanto município, e pelo menos foi isso na minha intervenção que eu tentei transmitir, e acho que o Sr. Presidente percebeu mal, nós, enquanto administração local, podemos fazer mais e melhor. Em todas estas áreas e especialmente na ação social. Porque temos, obviamente, uma maior proximidade para com as populações. Temos um melhor e um maior conhecimento das populações. No nosso caso, temos a confiança e o respeito, como o meu companheiro Rui Aruz disse, temos a confiança e o respeito pelos técnicos da ação social da Câmara Municipal, reconhecemos o seu trabalho e por isso é que nós achamos determinante esta questão, especialmente da ação social e neste contexto, que ainda há pouco eu contextualizei, neste contexto socioeconómico, de recebermos estas competências. Não vai ser tudo igual ao que era antes, Sr. Presidente. Eu percebo a sua lógica do discurso político, mas obviamente que não vai ser. E nós queremos que tem que ser melhor e que vai ser melhor. Porque temos a questão, como já salientamos, da proximidade que os municípios transportam em si e que os nossos funcionários da Câmara Municipal e os colaboradores têm-no feito durante anos e assim irão continuar. Por isso achamos que não vai ser tudo igual, que seria preferível, na nossa opinião, a Câmara Municipal receber estas competências e exercê-las. O pacote financeiro, da forma como foi aqui dito, não pelo Sr. Presidente, mas na discussão dos membros, não é verdade. As portarias referentes a este financiamento estão desde 2018 e 2019. Contratos, pelo menos aquilo que falaram, aquilo que falou, dos contratos de inserção. Estou a ver o parecer da Associação Municipal de Municípios. Os contratos de inserção dos beneficiários de rendimento social de inserção, tudo isso, a questão do financiamento da contratação dos funcionários que poderão ser precisos, a questão da regulamentação das cartas sociais, dos contratos locais de desenvolvimento social, a questão das infraestruturas necessárias, quer dizer, isto está delineado em portarias do Governo. Mas independentemente disso tudo, Sr. Presidente, nós, e aí o Sr. Presidente também falou nas diferenças das regiões do país, nós não temos estas condições como impeditivas. Porque, como disse bem, nós temos condições de receber as competências porque trabalhamos para isso e porque o município de Lagos tem condições para isso. Nesse sentido, deixo-lhe aqui, pelo menos, o nosso testemunho, no sentido de lhe transmitir que consideramos que as populações de Lagos, do Concelho de Lagos, ficariam melhor servidas se a Câmara Municipal, nesta altura, recebesse estas competências e permitisse que os seus recursos humanos, que são uma mais-valia nesta área, na nossa opinião, pudessem assumir esta responsabilidade. Seria melhor para nós, enquanto lucubrigentes, e seria melhor para aqueles que mais precisam, obviamente, de ser acompanhados e de ser, ao fim e ao cabo, identificados pela ação social, porque a ação social moderna deixou de ser um paliativo ou um curativo, não é? Neste momento, a ação social moderna é preventiva. E é isso que a maior parte dos técnicos fazem. Tem aqui uma questão de prevenção. Mas, em todo o caso, obviamente que a maioria, e vivendo a democracia, decide, na nossa opinião, é de que deveríamos receber. Mais alguma questão? Márcio Viegas, sim. Ainda tem tempo. Acho. Um apontamento muito breve. Para dizer o seguinte ao colega Rui Araújo. Como é que é possível a área social não ser uma área estratégica no município em Lagos e nós termos, ao mesmo tempo, muitos bons e excelentes técnicos, como disse? É óbvio que é uma área estratégica. Por isso é que nós temos recursos humanos capacitados, bem formados, a trabalhar em rede, em parceria com todas as entidades locais, regionais e nacionais
E isso é um facto. E é por isso que esta é uma área estratégica em Lagos. Mais alguma intervenção por parte da Assembleia Municipal? Não, portanto, o Sr. Presidente ainda tem 40 segundos. Faz favor, rápido. 40 segundos. Pois tu chega, para além de grande parte do tempo passar a falar sozinho a nível do país, agora também já começa a ouvir sozinho. Porque ou só ouvi-lo aquilo que julgo ouvir ou que lhe vai na mente. Porque eu não disse nada daquilo que foi dito, não disse que isto não tem impacto nenhum, que as pessoas vão ficar todas bem, que vem e agarra e não vai acontecer nada. Isso acho que não devíamos ir por aí, porque há quem diga que a proximidade da guerra com o ideal às vezes também não é muito famoso, por isso também queria ir por aí, mas aquilo que foi dito, obviamente que uma coisa é uma coisa, e como o outro dizia, outra coisa é outra coisa. Obviamente que os efeitos da guerra vão ser complicados em termos sociais e que a Câmara, quer seja por via do apoio a nível dos refugiados, quer seja da própria eventual efeito em termos económicos que possa vir a existir, que a Câmara dirá e estará preparada para assumir isso. Pronto, daí que dizer que o efeito da guerra nada a provocará e muito, e estaremos disponíveis, obviamente, para, da mesma maneira que dissemos presente na pandemia, diremos presente na guerra. Portanto, em relação ao que eu disse, que não terá qualquer efeito, faça a pergunta. Agora não aceito e o que é que vai acontecer? E o que eu disse, não vai haver penalização nenhuma, porque todas as competências continuarão no lado da área da Segurança Social, dos Serviços Sociais do Estado, e os que estão connosco continuarão connosco, e obviamente que iremos trabalhar. Mas pronto, essa é a questão. E a outra é, pois obviamente que querer dizer que os técnicos e que são os melhores e que a gente dá o apoio, pois obviamente que essa é a nossa grande conclusão, e obviamente que este assunto foi debatido, não é só uma questão política, ao fim e ao cabo, a decisão política é nossa, e foi votada na Câmara, por acaso, com os votos todos favoráveis, inclusive do PSD, do outro PSD, que não o PSD da Assembleia Municipal, que votou e aceitou a mesma situação, aceitou que era o momento de dar mais um tempo, mas, obviamente, temos um trabalho todo técnico por trás, com os serviços técnicos, tem que terminar. Essa conclusão, que era melhor, dada a especificidade. Eu até recomendava que fosse ver o despacho de um possível seu futuro líder, não sei se é do seu PSD, se é do PSD da Câmara, que é a Câmara de Aveiro, e veja também a mesma justificação que levou à prorrogação, à não aceitação da introdução desta medida nesta altura, dada a especificidade, dado muito atraso na definição dos diplomas, e que fez com que a Câmara de Aveiro, de um grande Presidente de Câmara, quem eu admiro, só reclamo dele não ser de uma outra cor política, gostava que ele fosse do Partido Socialista, mas ele também fez o mesmo entendimento que nós e mostrou que estamos do lado da solução. Presidente, pronto, terminou. Vamos então, penso que estamos em condições de votar. Portanto, esta proposta, a proposta da Câmara, proposta de prorrogação do prazo para a transferência de competências no domínio da ação social, para ser comunicado à DGAL esta nossa decisão municipal. Vamos então à votação. Quem vota contra, portanto, Chega, PSD, Lagos com Futuro, Partido Socialista, Bloco de Esquerda, CDU. Sim, Bloco de Esquerda. Não levem a mal isso. Quem se abstém? Chega. Uma abstenção do Chega. Quem vota favoravelmente? Portanto, vota a bancada do Partido Socialista e vota a CDU e o Bloco de Esquerda. E Lagos com Futuro. Das restantes bancadas. Vamos lá anunciar aqui os números. Portanto, a proposta foi aprovada com 21 votos a favor, uma abstenção e 3 votos contra. Tá? E PSD, faz favor, Dr. Rui Araújo. Sim, senhor. Vão apresentar uma declaração de voto. Mais alguém? O Sr. Fernando Ildefonso quis dizer alguma coisa? Não. Vamos então para o segundo ponto da ordem de trabalhos. Portanto, mais uma proposta que chega também, portanto, da Câmara
e que tem a ver com a abertura do procedimento concursal e do compromisso plurianual, aliás, é por isso que vem à Assembleia Municipal, para o fornecimento continuado de combustíveis rodoviários em sistema de cartão de frota. É esta abertura deste procedimento, portanto, que é também um procedimento usual, habitual. E o Sr. Presidente quer fazer a apresentação, portanto, da proposta. Ele também está devidamente esclarecedor. Se houver alguma questão que... Se houver alguma questão, vamos então para a Assembleia. Alguma questão para votação desta proposta? O Sr. Paulo Rosário quer pôr alguma questão? Faz favor, para fazer a intervenção. Depois, Nuno Serafim também. Paulo Rosário, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estranhamos um pouco a oportunidade deste procedimento, tendo em conta a evolução recente ao nível dos combustíveis. Portanto, nós temos aqui, não sei se alguém reparou, mas os preços dos combustíveis não são os mesmos de janeiro. Este procedimento apresenta previsões para os anos de 2022 e 2025, que é fundamentada numa análise de mercado feita 6 meses antes de janeiro. Portanto, eu não sei se alguém concorda, mas quaisquer previsões de encargos com combustível feitos com mais de 2 semanas são hoje completamente irrealistas. Eu não sei se não seria de adaptar as condições deste procedimento ao novo período em que vivemos. Nuno Serafim, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estive a ler com alguma atenção este procedimento que foi aberto pelo município, que obviamente é um procedimento normal e que o município lança, é a forma de gerir a sua frota no que diz respeito ao consumo de combustível, só que realmente esta questão aqui a questão da evolução dos preços do combustível, a forma como eles têm evoluído, eu considero que se calhar devíamos dar aqui ou reservar alguma atenção. Por outro lado, considero que o procedimento em si não teve em conta, para além desta questão da crise, não podia ter, obviamente não tinha, os funcionários do município não têm ainda o poder da adivinhação, mas tudo levava a crer que os elementos que tínhamos ao nosso dispor, que o ano 2022 seria um ano em que a inflação iria aumentar na zona euro e logo, obviamente, todos os produtos que estão ao consumo, e isso nem está em consideração na documentação que nos foi enviada. Por outro lado, os acordos celebrados em Glasgow, que irão ter efeito na zona euro 2021 a 2026 também, e obviamente terão um efeito direto naquilo que são os combustíveis fósseis na zona euro, também não foram tidos em consideração pelo mas na documentação que nos foi entregue, não sei se há mais documentação para além daquela que foi entregue. E a simples extrapolação destes fatores que são públicos e daqueles que hoje em dia sabemos e que foram aqui também referenciados, já esta questão da crise no leste, a própria questão da pandemia que vem diminuir os fatores de produção, fazem-nos concluir que esta planificação provavelmente não será adequada a estes fatores todos e demonstram aqui alguma fragilidade neste concurso. Nesse sentido, Sr. Presidente, a minha questão era, obviamente que aqui estamos a falar da contratualização por um período de tempo de 1 milhão e 100 euros, acredito que o município vai metendo a cartão frota. Se esse valor for ultrapassado em período inferior àquele do contrato, sim, não é ultrapassado, se for gasto, não é? Se nós gastarmos. Não podem entrar em diálogo. O Sr. Presidente depois já explicará o que vai para explicar. Não me importa, está tudo bem. Eu estava só a querer perguntar ao Sr. Presidente, uma vez que temos estes fatores que são externos ao município, que são externos à nossa vontade, então, fazendo aqui uma extrapolação, se isto poderá eventualmente colocar em causa o normal funcionamento e abastecimento da frota, uma vez que presumo que este valor, se as coisas continuarem como estão, infelizmente irão continuar pelo menos durante este ano, obviamente este valor não será adequado àquilo que são os objetivos do concurso. Saber se existe outro tipo de procedimento que possamos, entretanto, lançar
de forma provisória até lançar novo concurso internacional. Perguntar essa questão concreta, Sr. Presidente. Sr. José Manuel Freire, faz favor. Sra. Presidente, compete-nos a nós, Assembleia Municipal, aprovar uma coisa que se chama, que vem na ordem de trabalhos, compromisso plurianual, porque o montante deste concurso prolonga-se por mais do que um ano. E, portanto, sobre esta questão que está na ordem de trabalhos, nós iremos votar a favor. Também poderíamos fazer aqui uma dissertação sobre o preço do petróleo, aquilo que está previsto para o futuro, mas acho que não vale a pena porque não é isso que nos é chamado para discutir. Essa discussão foi feita na Câmara sobre o concurso, a Assembleia compete aprovar ou não a repartição dos encargos. Era só, Sr. Presidente. Fernando Ildefonso, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, não vemos, ao contrário do que foi dito há pouco, não vemos aqui nenhuma relação causa e efeito entre isto ser apresentado agora e a questão do aumento dos combustíveis, porque isto foi apresentado no início de fevereiro, portanto não há nenhuma razão para acreditar que haja aqui alguma coisa. Agora, isto é um procedimento normal. A única questão que aqui colocamos tem a ver com o aumento do custo dos combustíveis. Se nós pensarmos no aumento que tem havido, em cerca de 4, 5 meses, nós estamos quase com 25% de aumento. Isto reflete-se aqui. Há um preço base mínimo que é 1.100.000. Na verdade, isto com base nos preços anteriores. Havendo um diferencial do custo para mais 25%, daria-se 275.000 euros, à volta disso. Nós temos aqui, neste concurso, que o que determina a atribuição deste concurso é o preço do desconto, é o valor do desconto que a empresa fará para benefício, digamos assim, da Câmara. Como é que se pode equacionar uma solução para isto, tendo em conta que se houver este acréscimo do valor do gasóleo, a margem de desconto ultrapassa largamente aquilo que é o máximo que está previsto, que é 1.100.000 euros. Ou seja, como é que isto agora é resolvido? Isto pode ser uma questão simples para quem está a gerir este processo, mas, de alguma maneira, se o gasóleo tem um custo acrescido, ele tem que ser pago, quer queiramos, quer não. E tem que se ultrapassar este valor máximo de 1.100.000, que foi calculado com base no outro valor. E só gostaria de ser esclarecido exatamente quanto a isto, como é que estas empresas vão determinar um valor de desconto, quando, na verdade, o preço de custo do gasóleo já comprometeu um eventual desconto favorável aos interesses da Câmara. E, da nossa parte, a não ser esta questão, tudo nos parece perfeitamente normal e é um documento que terá, sem qualquer discussão, a nossa aprovação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, portanto, Nuno Serafim, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só aqui um esclarecimento. A gente também pode vir aqui para a Assembleia Municipal, só levantar a mão e não discutir as coisas também. Sou membro da CDU, assim preferir, a gente faz. Agora, quando a gente vai discutir compromissos plurianuais de orçamentos de 2023 e 2024, que ainda não foram aprovados, e estamos a falar de verba que vamos gastar daqui a 2, 3 anos, eu pelo menos, obviamente já percebi que outros não gostam de saber, eu pelo menos gosto de fazer as contas e saber o que é que estou a falar. E quando a gente olha para aquilo que foi a documentação que nos foi enviada e para aquilo que é a realidade, que hoje em dia estamos a falar em termos do valor dos combustíveis, como falou aqui o deputado Ildefonso sobre este valor, obviamente nós perguntamos ao Sr. Presidente, perante esta nova circunstância e este cenário, e é uma pergunta legítima, em que medida é que o município e a Câmara, obviamente, perante este contrato e perante a realidade, qual é a posição que o Sr. Presidente pode nos transmitir. E nada disto é crítico ou é antidemocrático ou põe em causa seja o que for. Acho que é uma pergunta normal, é uma discussão viva. O pior seria se nós viéssemos para aqui falar sobre a construção do preço do combustível. Aí sim, a gente dizer que pagamos
2 euros de combustível o litro e que só pagamos 38 cêntimos é líquido e o resto é impostos, aí se calhar a conversa não tem nada a ver com a Assembleia Municipal. Agora, o assunto acho que é normal. Paulo Rosário, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós partilhamos também aqui de uma posição que nós devemos falar dos assuntos que vêm aqui implicar novos gastos e novos compromissos plurianuais. Houve aqui um partido que fez uma intervenção dizendo que não iria fazer uma dissertação sobre os combustíveis, mas ainda há pouco estávamos a falar de uma prorrogação de prazo e o mesmo grupo fez uma dissertação sobre o drama do Estado transferir competências e a dissertação em prol da regionalização. Aqui já não havia a parte técnica de ser só uma prorrogação de um prazo. Para alguns pode ser pacífico, mas para nós há aqui um assunto que não é pacífico, que é o seguinte. No dia 2 de março, a Galp anunciou que não vai mais financiar a máquina de guerra da Federação Russa e que vai, por isso, suspender a compra de combustíveis de origem russa. Nem sequer é só do petróleo, é de combustíveis. No mercado existem outras petrolíferas e distribuidoras que estão a tomar atitudes restritivas à importação de matéria provinda da Rússia. Algumas companhias, por seu lado, aproveitam para comprar em desconto precisamente esses combustíveis. A minha pergunta é, sendo o único critério deste procedimento da adjudicação o fator preço, estamos nós receptivos a que a Lagos possa passar a ser abastecido por combustível vendido pela Rússia ou não faz diferença? Para o Partido Chega faz diferença. E por isso desafiamos a autarquia a dar aqui hoje garantias a esta Assembleia que irá instituir mecanismos neste procedimento, neste programa, que impeça o município de adquirir combustíveis com qualquer proveniência russa. Sem esta condicionante, pois obviamente não contem connosco para aceitar o risco de Lagos estar a patrocinar a máquina de guerra de Putin e, neste caso, estaremos sempre do lado da União Europeia. Muito obrigado. Sr. Carlos Saúde, faz favor. Então, boa noite, Sra. Presidente, boa noite à mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, restantes membros da Assembleia, público que nos vê aqui e em casa. Pois, eu ia aqui um bocado para uma questão. Não assinando portanto, esta autorização do procedimento concursal de compromisso plurianual, o que é que poderia acontecer? Quer dizer, porque, e quando é que os partidos, o PSD e o Chega, irão entender que haverá estabilidade de preços durante algum tempo para que se possa, então, assinar um documento plurianual? Portanto, penso que é só isso. Nós iremos votar a favor deste compromisso. Não vou adiantar muito, porque acho que o Sr. Presidente terá todas as respostas também mais informadas. Tem dito. Sr. David Roque, faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Bom, o Bloco de Esquerda, naturalmente, não pondo em causa o compromisso plurianual, também gostaria de saber da sensibilidade da Câmara em relação a este crescimento elevado do preço do petróleo e dos combustíveis, naturalmente, e aproveitaríamos, obviamente, para sensibilizar para a questão ecológica e a necessidade do município, eventualmente através da eletrificação dos veículos, garantir uma maior autonomia energética, que, pelos vistos, é fundamental, sobretudo em relação aos fósseis, que, como vamos ver este ano, vão nos criar bastante dificuldades económicas. É só isto. Obrigado. E Rui Araújo, faz favor. Presidente, não sei se me estão a ouvir. Então, Estamos. Pedi a palavra só para dar um esclarecimento ao membro do Partido Socialista. Isto não está em causa o que acontecia se nós aprovássemos ou não o compromisso plurianual. A nossa questão foi outra. A nossa questão foi, caso este valor fosse ultrapassado, o que é que a Câmara já tem previsto fazer para resolver a situação? Muito obrigado. Ora, Sr. Presidente, face a estas questões, portanto, faça favor de prestar os esclarecimentos. Muito bem.
para se votar sem dúvidas nenhuma. Pois, não sei se vou conseguir esclarecer. Algumas foram tão... Algumas são mais geoestratégia. Algumas foram tão profundas que eu nunca vou conseguir chegar lá. É bom que se perceba, em tempo houve um membro da Assembleia que disse sempre possível e que estariam disponíveis, pelo menos ele disse, estaria disponível para umas ações de formação, porque não entendia de tudo, e que umas ações de formação que a Assembleia, pelo menos na pessoa dele, estaria disponível para receber. Pois, obviamente, que eu entendi a questão e, obviamente, que essa situação nunca se colocou, mas, da parte do município, essa situação estará sempre disponível, assim a Assembleia e a Sra. Presidente queira trazer o assunto à Câmara, porque uma das que acho que era importante para todos nós era o Código de Contratação Pública, porque esclareceria grande parte das dúvidas, digo, existenciais, para não dizer outra coisa, que às vezes são colocadas, e uma delas é, se ultrapassarmos isto, o que é que vai acontecer? Não se ultrapassa. A lei é clara como a água. A gente adjudica, depois de adjudicado, o teto é aquele. Se gastarmos em 2 dias, ao terceiro dia temos que fazer um novo concurso. É tão simples quanto isso. Ou seja, não vai haver risco nenhum. E outra coisa é, esta estimativa é uma estimativa para 3 anos, como quase todos os concursos com peso financeiro. É feita uma estimativa de quanto é que, em princípio, é expectável se gastar em 3 anos em combustíveis e faz-se o concurso nestes termos, com critérios uns mais fáceis, outros menos fáceis, em que, neste caso, vai ser sempre um valor variável, como todos sabemos, porque todos pagamos gasóleo, todos pagamos gasolina. Hoje é menos 20 cêntimos que daqui a 3 dias. Há uma semana era menos 14 cêntimos que hoje. Amanhã, se calhar, sobe 3 cêntimos. E, como tal, o abastecimento também à Câmara Municipal irá sofrer da mesma forma que nós, que temos carro, sofremos, das empresas que operam sofrem, e um concurso, nestes termos, o que terá é um valor do desconto e o valor com base numa média dos últimos dias da apresentação da proposta, que é a forma que a gente tem para poder equiparar as várias propostas que hão de aparecer dos vários fornecedores de combustível. Pronto, essa é tão simples como tal. No dia que se fechar o concurso, que as propostas sejam abertas, é feita a avaliação, a empresa que ganhou por 1.090.000. É essa que fica para 3 anos. No final de um ano, os preços triplicarem, pois a gente num ano, o dinheiro vai-se. E a gente tem que abrir um novo concurso. O que é que está preparado à data de hoje? Nada. Isso, meu filho de 4 anos dizia-me a resposta. Que às vezes, quando lhe pergunto, o que é que ele diz? Tio, o que é que comeste hoje? Nada. E aqui é quase a mesma questão. O que é que está preparado hoje? É termos a expectativa de que este concurso dê para 3 anos. Isso vai acontecer. Pois eu devo-vos dizer que há 3 anos, quando se abriu o último, a nossa expectativa era que ele desse para 3 anos. E sobrou muito. Porquê? A pandemia obrigou a que os autocarros parassem, que os clubes de autocarro, que as escolas deixassem de andar a passear, e muito bem, em ações de formação e em visitas escolares, e o mundo parou e os autocarros pararam, os carros deixaram de ir a Lisboa, passamos a ter reuniões de VTC, o mundo parou, e um concurso com uma estimativa de 1 milhão de euros, se calhar não se gastou nem metade disso. É tão simples quanto isso. E neste momento, o que está a acontecer, pois se continuarem a subir 20, 30 cêntimos no mês, pois se calhar vamos ter aqui algum problema. Mas já à data de hoje, o que é que está preparado? Nada. Estamos, pura e simplesmente, a abrir um concurso com uma estimativa de 3 anos, à espera, obviamente, que esta pandemia, que é agora bem mais grave que a pandemia anterior, acalme ou que acabe rapidamente, para que o mundo volte a tentar ter o mínimo de normalidade, depois que os preços se estabilizem, para que continuem a subir, mas rapidamente comecem a baixar, e que esta estimativa dê. Se não der, que eu acredito, obviamente, pode não dar para 3 anos se isto continuar nesta loucura de subida de preços, mas há de dar para 2 anos ou 2 anos e pouco, e obviamente, se começarmos a ver que a execução do concurso é demasiado acelerada, obviamente que em vez de esperarmos 2 anos e pouco para preparar o terceiro ano, o final dos 3 anos, a partir de 1 ano e pouco começamos a preparar um novo concurso e será trazido novamente cá. Por isso, há essas dúvidas. Se ultrapassarmos o milhão, não se vai ultrapassar, então, mas isto é o beabá, quer dizer, então, a partir do momento em que se adjudica, não há mais. E se é para 3 anos, uma média de 300 e poucos mil euros ano, se no primeiro ano gastarmos 700, o que é que se faz?
pergunto eu, tipo sala de aula, quer dizer, não é preciso perguntar, começamos a preparar porque não vai dar para 3 anos. É 1 milhão e X ou 3 anos. Se no final do primeiro ano se gastar tudo, que mal seria para o mundo, não é? Que era sinal que isto os preços disparavam, ou que a gente não parava, íamos recuperar os 2 anos que não andamos com os carros na rua, mas que isso também não vai acontecer, obviamente, vamos ter que repensar. Pronto, ou seja, isto nem sequer são dúvidas, desculpem lá, mas nem sequer são dúvidas. Pronto, a outra questão que foi aqui colocada quer dizer, é a questão de não comprarmos combustíveis russos. Pois eu acho que não devíamos comprar nada, mas obviamente também estamos aqui sujeitos a um código de contratação pública. Nós vamos meter isto no mercado para, dentro das regras da contratação pública, aparecerem a concurso as empresas que estão habilitadas a isto. Normalmente quem são? Faça a publicidade, BPs, Galpes, Repsóis, Cepsas, etc, etc, etc. Pronto, e é bom que também se perceba que estes concursos têm aqui uma particularidade que é tão simples quanto isso, que é os carros admitindo uma situação de vida normal, que é os carros têm que ir a Lisboa, ao Porto, os autocarros, por exemplo, com as equipas ou os carros de serviço, têm que ir, portanto, também tem que ser com base numa rede de postos de combustível que nos forneçam. Vamos supor que a gente compra, quem vem a concurso, é um posto de combustível, só existe um em Vila Real de Santo António, que é o preço mais baixo, pois obviamente não vai poder, né? Porque cada vez tínhamos que ir meter combustível a Vila Real de Santo António, depois voltávamos para Lagos, e depois sempre, quer dizer, essa situação também não se coloca. Normalmente existe aqui também sempre uma rede, tem que ser uma rede que nos dê garantia que o quê? Podemos ir a Lisboa descansados, podemos ir até Espanha descansados, quer dizer, que pode pontualmente ter que ser necessário levar, em especial equipas ou escolas lá, mas pronto, uma rede que tenha presença em Portugal para nos dar essa garantia. E, acima de tudo, uma rede que nos dê também uma rede local, porque se calhar 80% a 90% do abastecimento é feito localmente, e se ganhasse uma empresa sem posto em Lagos, estão a imaginar o que era, cada vez que é preciso meter combustível, irmos, nem que fosse ou à Vila ou ao Portimão, que é os concelhos mais perto, ou ao Aljur, também era completamente distrital. Portanto, daí que garantir que não vai haver postos de combustível com petróleo vindo da Rússia, pois eu espero que não, mas isso também não está nas nossas mãos. Pronto, e daí que a questão que está aqui em cima da mesa, pronto, ao ficar bem, pronto, e também, obviamente, que o que está aqui em cima da mesa é o plurianual, mas obviamente que estarei sempre disponível para esclarecer tudo, mas pronto, mas são as tais dúvidas que devem ser dúvidas. Pronto, e aqui a questão, o que vamos ultrapassar e depois não vamos ultrapassar, ponto, que vai haver risco dos preços continuarem a subir. Não temos como parar isso, não temos nós individualmente, não temos nós enquanto Câmara, não temos nós enquanto empresas privadas. Então o Estado, com uma medida que vai lançar cá para fora, que vai baixar eventualmente o ISP com base na subida até 3 cêntimos, com base na subida da semana anterior, pois, mas se subir 20, se eles só baixam os 3 cêntimos do ISP, ainda sobe 17, é muito dinheiro, não é? É muito dinheiro, mas pronto, é o mínimo. Agora é óbvio que eu acho que isto temos que caminhar para o mundo baixar o fogo, baixar a brasa e ver se acalma toda esta situação que está a acontecer, ver se acalma, que é importante, ou que acabe de vez, para ver se isto se consegue acalmar, porque na verdade esta situação económica que já está a iniciar à força toda com base numa guerra completamente sem palavras, obviamente que vai ter aqui um efeito, em especial em toda a Europa, que quem vai sofrer são todos os europeus, numa primeira instância, além daquilo muito que estão a sofrer os ucranianos, e bem pior do que o resto da Europa, em termos económicos. Obviamente que a Europa será a primeira vítima económica do efeito de guerra. Pronto, e os preços dos combustíveis é evidente, como o preço da energia vai ser evidente, do carvão, do ferro, do aço. Eu acho que vamos, para além do que já tem acontecido, as coisas ainda vão continuar a piorar. É bom que a gente perceba isso. Agora, é isso que tem-se feito. Agora, é bom também que se perceba, foi aquele exemplo que eu dei, uma das situações que aconteceu, por exemplo, com a pandemia, que ninguém estava à espera dela, sobrou muitos litros de gasóleo, sobraram muito valor em contrato por essa razão, porque é um pequeno exemplo no sentido contrário. Enquanto deixando de haver pandemia, como em princípio é o que está a acontecer e queremos que não volte, e se o mundo voltar à normalidade em termos de mobilidade, mas se os preços continuarem a subir, ou seja, se voltarmos a ter os níveis de saída e os níveis de quilómetros que se faziam em 2018 e 2019 e os preços dos combustíveis continuarem a subir de 20 em 20 cêntimos todas as semanas, pois esta estimativa não vai dar para 3 anos. Agora, não vai ultrapassar. Isso é ponto assente que não vai. Não vai dar para 3 anos, ao contrário daquilo que se tinha estimado. Isso é ponto assente. Mas o risco também é nenhum. Como vos disse,
O risco é irmos controlando o contrato, no final, supostamente é uma média de X por ano. Se for X mais X vezes 2, já sabemos que não vai dar para os 3 anos. É bom que no final do primeiro ano se comece a preparar um procedimento que não vai durar 3 anos, vai durar 2 anos e pouco. Pronto, essa é a questão que está em cima da mesa. Pronto, e daí que eu acho também, desculpem lá, acho que não há risco, não há que ter medo de nada. De nada em termos do procedimento. Obviamente que há uma situação, e isso é bom que a gente também se prepare, da mesma maneira que isto está-nos a custar a todos na carteira e às empresas na carteira, na Câmara também vamos ter o mesmo efeito, o preço do aumento dos combustíveis e das eletricidades, etc. No orçamento da Câmara vai doer, pois isso é ponto assente. A Câmara não é alheia, infelizmente, a esta situação, isso é ponto assente. Então. Sim, senhor. Dr. Rui Araújo, faz favor. Rui Araújo. Senhora Presidente, é só para prestar um pequeno esclarecimento. Eu acho que aqui toda a gente sabe e agradeço a formação em contratação pública, como qualquer outra formação, tenho muito gosto, mas acho que toda a gente aqui sabe que nós não podemos gastar mais do que o valor que está previsto. Não. Agora, se nós gastarmos mais este ano do que o que estava previsto para este ano, estamos a antecipar o concurso. É disso que nós estamos a falar aqui. E quando eu falo do que é que está previsto, estou a falar, por exemplo, se nós vamos gastar mais, então com certeza vamos ter que ir buscar verbas a outras rúbricas, ou vamos buscar ao saldo. O que é que nós estamos a pensar fazer em termos estratégicos? Vamos apostar em carros elétricos? Compensa? Não compensa? Isso está a ser avaliado. Isso é que são as alternativas. Isso é que eu quero saber o que é que está a ser pensado. Eu sei, quando o concurso acabar, abrem outro, e a seguir abrem outro. Mas isso é que é a diferença entre navegar à vista ou ter uma ideia para o Conselho e uma estratégia para o Conselho, neste caso para a eficiência energética, que é o que não existe. Isso nós sabemos. Nós sabemos muito bem que abrem outro concurso e que se gastar mais cedo, que abra mais cedo. Não era essa a resposta que eu queria ouvir. Eu gostava era de saber onde é que vão buscar esse dinheiro, vão buscar ao saldo, vão buscar a que rúbricas e se vão apostar em alguma alternativa ou estudar essa alternativa. Porque o preço da eletricidade também vai subir. Eu também não sei se compensa, até pode nem compensar. Mas é isso, é que eu acho que a Câmara tem que estar a pensar mais além e antecipar esses cenários. E é isso que eu gostava de ter ouvido aqui e que não ouvi e que infelizmente andou a tentar desviar, que eu e o meu companheiro de bancada que andamos a dizer que o valor vai ser ultrapassado. Vai ser ultrapassado o valor previsto para cada ano. O concurso vai acabar antes do previsto. Ou poderá, até poderá não acabar. Eu não sei. Mas é isso que nós queríamos saber. Se isso está a ser estudado e equacionado, ou se acham que não, que se subir até determinado valor o preço, o concurso dá para os 3 anos. Se subir para além disso já não vai dar. Isso é que eu gostava de saber. E não sei. E fiquei sem saber. Muito obrigado. Paulo Rosário. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só aqui afirmar a nossa posição de que nós achamos que o único critério de adjudicação podia não ser apenas o fator preço, que poderia haver aqui uma garantia, uma condicionante à questão da origem do produto petrolífero. E em relação ao preço, pois nós sabemos que a política aqui do Executivo é quando acabar, acabou. Portanto, é a mesma coisa com o dinheiro, é a mesma coisa com o combustível, quando acabar, acabou. E faz-se o concurso. Pronto. Mas nós, quando compramos algo e já sabemos novas informações, mesmo no momento em que estamos a comprar, se calhar vale a pena atualizar os planos. Portanto, vamos estar aqui a aprovar um compromisso plurianual de combustível que pensamos que dá para 36 meses, sabendo de antemão que se der para 24 já é bom. Portanto, isto é um bocadinho... não digo nem ingenuidade, isto aqui é propositado sem preocupação em ter um plano plurianual mais preciso se temos mais informações para isso. Infelizmente, nós gastamos muito dinheiro em combustível todos os anos. É um facto, é uma infelicidade e todos nós gostávamos de gastar menos, todos nós gostávamos que a Câmara gastasse menos em combustível. E não se percebe até porque é que o Partido Socialista, que é tão amigo dos veículos elétricos e que até aprovou as borlas para o estacionamento tarifado para estes veículos de luxo, e não exige e não se preocupa que a autarquia invista num parque menos dependente dos combustíveis fósseis. Nós aqui também gostávamos de saber se existe algum plano, alguma estratégia para reduzir a dependência destes combustíveis fósseis, sabendo de antemão que isto só vai aumentar. Obrigado. Nuno Serafim, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de fazer aqui um pedido ao Sr. Presidente. Não falo das questões políticas. As questões políticas pode responder como quiser. Mas as questões técnicas que os deputados levantam, acho que não há necessidade
nós sermos, por vezes, tão veementes nas nossas respostas. E acho que o Sr. Presidente percebeu de início qual era a dúvida. Percebeu, Sr. Presidente? Percebeu? Porque se fosse para fazer a ruaça, eu também podia vir para aqui falar dos compromissos plurianuais da Ecoambiente, que eu participei em vários como vereador, e depois as barracas que aquilo deu, e depois a seguir tivemos que fazer procedimentos à la carte. O Sr. Presidente percebeu bem a pergunta, percebeu. E acho que mais do que nós, enquanto Presidente, obviamente tem um conhecimento muito superior ao nosso, daquilo que são as estratégias do município e aquilo que são as necessidades e as próprias capacidades do município. Como Presidente, obviamente que tem esse conhecimento. O nosso desconhecimento não é por falta de formação, mas simplesmente por falta de conhecimento das matérias técnicas. E é essas que nós estamos aqui, pelo menos na bancada do PSD, e falo em meu nome e em nome da minha bancada, era uma questão técnica, Sr. Presidente. Percebi da sua segunda explicação o intuito. Agora, penso que quando são questões desta natureza, acho que não há necessidade de sermos, por vezes, tão veementes. Se for a questão política, se for a questão da gente discutir qual é o clube que cada um gosta mais, ou o partido que pertence, aí podemos. Agora, as questões técnicas já não há necessidade. Não há mais... Sim, não há mais inscrições por parte da Assembleia Municipal, neste momento. Não, só mesmo Presidente. para dizer que aquilo que foi afirmado pelo deputado Rui Araújo nesta segunda intervenção era o que, se tivesse sido feito na primeira, tinha sido respondido. Por isso, dizer ao contrário, não. Porque aquilo que foi perguntado e quando acabar, ultrapassa-se. Não, é tão simples quanto isso. Se tivesse feito a pergunta de outra maneira, teria tido a resposta como tal. E eu posso esclarecer. Obviamente que a avaliação para veículos elétricos está sempre em cima da mesa. Mas também, grande parte do combustível que é gasto são em viaturas de trabalho, são em autocarros, são em carros de caminhões, são em carrinhas de trabalho, que a viatura elétrica não é possível de ter. Como devem imaginar, não se consegue ter um autocarro de 50 lugares elétrico para depois ir a Lisboa, ter que parar uma ou duas vezes e vir para baixo. Pronto, quer dizer, e quando se estivermos a falar de meia dúzia de viaturas, como já temos condições para isso. Agora, ter uma frota toda elétrica, independentemente do preço da eletricidade também estar como está, quando a produção de eletricidade não pode ser feita pela água, quando o carvão foi desativado, quer dizer, se a gente agora for por aí, venha ele da Rússia, ou venha dos países que o Chega defende, ou venha de onde vier, nem sequer essa discussão está em cima da mesa. A questão que aqui se coloca é o assunto de viaturas elétricas, ainda para quem trabalha, salvo seja, não é ainda condição. É para pequenos apontamentos e nós temos-los dado, agora não pode ser para tudo. Pronto, e daí que substituirmos isto, pois o mundo tem que se preparar, já se devia ter preparado, há muito que se fala, que são fósseis, são limitadas, o que é certo é que não se sai disto. Andamos à volta, é quase a temática da água. Sabemos que há muitos sítios onde há falta de água, mas chove e a gente esquece que afinal havia falta de água. Pronto, isso só se volta a lembrar quando afinal já não voltou a chover. Pronto, e este assunto das energias também andamos sempre nisto. E depois rebenta uma bomba, salvo seja, e agora o que é que vai nos acontecer? Pronto, e esta é a questão. Pronto, daí que se a pergunta tivesse sido feita assim, eu não tinha levado para onde levei. Não é para esconder a falta da estratégia, que eu acho que essa falta da estratégia, acho que isso também já não engana ninguém, né? Porque eu acho que é óbvio que depois do dia das eleições a gente até esquecer, mas as pessoas de Lagos, quando votam de forma consciente e admitindo que eles acham que nós, admitindo que eles pensam como vocês, e se acham que nós não temos visão nem estratégia, então imagino o que é que eles pensariam de vocês. Penso que estamos em condições, então, de votar a abertura deste procedimento concursal, no atual contexto de muitas incertezas, mas é o que temos e a vida continua e tem que continuar. Mas, portanto, o compromisso plurianual, esse compromisso que a Câmara assume, portanto, e que tem que ter a deliberação da Assembleia Municipal. Está em cima da mesa, portanto, este concurso para o fornecimento continuado de combustíveis rodoviários em sistema de cartão-frota, e o compromisso plurianual, portanto, que esta decisão acarreta. Vamos então proceder à votação. Quem vota contra? Chega, PSD,
Lagos com Futuro, Partido Socialista, PS, CDU, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Chega, PSD, Lagos com Futuro, PS, CDU, Bloco de Esquerda. Portanto, está aprovado por maioria com uma abstenção. Portanto, o resultado final são 24 votos a favor e um voto, portanto, de abstenção. Sr. Paulo Rosário, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Só para dizer que vamos apresentar uma declaração de votos deste voto de abstenção. Muito obrigado. Sim, senhor. E terminamos. Portanto, a ata, as deliberações poderão ser aprovadas em minuta. Aliás, tem que seguir amanhã a declaração para a ADEGAL relativamente à prorrogação do prazo para a não aceitação das competências na área social. E terminamos então aqui os nossos trabalhos desta sessão extraordinária. Continuação de bom trabalho. E que as coisas comecem a voltar a alguma normalidade, se possível. Dava jeito.